Conselho Nacional do Café faz balanço de 2018. Receita de frigoríficos exportadores pode chegar a 22 bilhões e 500 milhões de reais. Fator político dos Estados Unidos e Brasil influenciaram o preço da soja no país neste ano. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo e trazer os principais destaques do agronegócio, da agropecuária brasileira. O que é importante para o seu negócio é importante para nós, então estamos juntos todos os dias. Claro que no próximo ano, em 2019, não será diferente. Olha, vou começar o programa, você via há pouco no Mercado do Campo com Walter Polga Júnior, você via os assuntos da pecuária leiteira. Nós vamos ter mais informações sobre a pecuária leiteira na tarde de hoje, no programa Mais Pecuária. Você vai ver um levantamento da Datagro que mostra, né, o país sendo responsável por 7% da produção de leite no mundo e algumas decisões, né, que a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, já tomou em relação ao leite que entra no Brasil e acaba trazendo uma pressão negativa muito forte sobre o leite produzido aqui no país. Ela disse em entrevista aqui comigo que não vai mais permitir essa entrada de leite via Mercosul, então é um assunto importante. Mas já que o assunto é pecuária, falo de pecuária agora, mas falo de pecuária de corte. Vou falar de assuntos importantes sobre exportação brasileira e principalmente também como que trabalhou o Rally da Pecuária. Começo falando sobre exportações, porque o ano de 2018, entre o acumulado de janeiro até novembro, teve um total de 1.490.000 toneladas que foram exportadas pela indústria frigorífica brasileira. O total faturado por essa indústria frigorífica, as indústrias frigoríficas, chegaram a quase 6 bilhões de dólares. Aqui a equipe da Agricultura BR fez esse estudo, nós já tínhamos trazido ele há algumas semanas, mas fizemos o seguinte: média de valor de dólar sobre o volume embarcado dia a dia para chegar a quanto que seria esses valores, né, em reais. E aí, meus amigos, o assunto é muito sério. Você já está vendo na tela, né? Pode chegar a esse número aí, 22 bilhões e 500 milhões de reais. Os valores em reais já ultrapassam a marca de 21 bilhões e é o que você vai conferir comigo aqui na tela. Nós temos aqui exportação de carne bovina, atenção pecuária do Brasil. Olha esses números aqui comigo. Olha, vou deixar um tempo para você olhar, pode deixar na tela aqui um pouco cheia, porque olha o que acontece. Volume 13% superior àquilo que acontecia para a carne bovina exportada em 2017. Chega a quase 1,5 milhão, 1.490.000 toneladas. Ou seja, o volume já é maior do que no último ano. O valor da tonelada, eu calculei ele também, ele fica ligeiramente mais baixo, cai de uma média de 4.000 para 3.950 dólares. Então ficou 50 dólares mais barata a carne bovina no valor da tonelada. Por outro lado, como você sabe, o câmbio ajudou muito. Olha só, a alta na receita em dólares, então só considerando em dólar, fica em 8%, 5 bilhões 960 milhões de dólares. Receita em reais, aqui é assustador, é 25,2% de alta. Eu estava falando com o meu colega Gadiel aqui, a receita é muito alta, o frigorífico está conseguindo faturar bem alto esse ano de 2018, chega a 21 bilhões 630 milhões de dólares, o faturamento da indústria frigorífica brasileira. Eu te pergunto sempre, né, como é que está a sua alta para o valor da categoria animal que você trabalha, ou para quem entrega boi gordo no frigorífico, chegou a isso aqui? Tenho certeza que não. Aliás, tem alguns estados brasileiros, nós vamos trazer a partir da próxima semana, que tiveram registro de queda para o valor da carne bovina, principalmente em meses que considerávamos que era infalível subir, como novembro e dezembro. Então, situação bastante complicada para a pecuária nacional. Nós temos aqui esses dados e é como que a gente chegou nessa projeção. Você viu ali na frase, né, os caracteres dizendo 22 bilhões e meio. Pelo volume que já foi exportado nas primeiras semanas do mês de dezembro, considerando os dias úteis, são poucos, né? São 3 dias úteis desta semana, mais 2 dias úteis a próxima. Então, é pouco tempo que se tem para exportar, dá 4 dias no máximo de exportação, chegaria a esse recorde. Pode chegar a um faturamento de 22 bilhões e meio de reais. De qualquer maneira, esse número aqui já é extremamente elevado para o faturamento da indústria frigorífica nacional.
Sigo falando de pecuária porque o Rally da Pecuária, que é organizado por algumas empresas, né, algumas instituições de pesquisa, que agora acabou tendo uma alteração nesse ano de 2018, passou pelas principais áreas de produção do país para checar qual que é o modo de operação, como é que isso aconteceu durante esse ano, como é que o pecuarista, o produtor rural, ele trabalhou. Passou também por Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e esteve na sede do Sindicato Rural do município, no qual tivemos a honra de fazer com que esse encontro do Rally da Pecuária virasse um programa. Foi o programa Agricultura BR do último dia 29 de junho de 2018. Vamos acompanhar um pouco como é que foi a fala do Maurício Nogueira naquela oportunidade. Obrigado pela presença de todo mundo, né? A gente tem esse projeto, como o Fabiano comentou, estamos na 8ª edição e temos um propósito de buscar entender um pouquinho melhor a pecuária. Não temos como diagnosticar a pecuária, porque a gente vai conseguir conversar sempre com produtores acima da média, mas a gente consegue identificar algumas tendências e parte do que a gente viu e do que a gente tem cruzado com outros dados eu vou comentar aqui e depois a gente discute no debate e abre para perguntas, né? Eu queria só ressaltar que grande parte do que a gente traz não é uma questão de opinião, né? Tudo que a gente traz aqui é uma questão de leitura de mercado, que a gente pode discordar ou concordar ou até estar errada lá na frente, mas é o que a gente está conseguindo ler com o que a gente vê, né? E o que é o Rally da Pecuária, né? O que é o tema que a gente vai falar hoje? Nós planejamos esse tema lá em outubro do ano passado, que era falar de planejamento e resiliência em ambientes turbulentos. Mal sabíamos o que viria depois de outubro, né? Então, nem sei se teria outra expressão ainda mais forte, mas nós estamos vivendo uma situação bem delicada, cenário nacional, conjuntura, e a pecuária numa situação praticamente de ataque, poderia dizer, né? Você vê que ali que a fala do Maurício Nogueira, esse programa foi de junho, nos honrou muito o Rally da Pecuária fazer esse encontro com produtores rurais, com pesquisadores da Embrapa dentro do nosso programa. Foi o nosso programa que fez esse encontro dentro do Sindicato Rural. Um grande abraço para o Sindicato Rural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a Agroconsult, agora a Tenagro, né, como o Maurício Nogueira frisa. E, aliás, é sobre os resultados finais de 2018, do Rally da Pecuária, e as expectativas do próximo ano, que você confere agora essa entrevista que Walter Pulga Júnior realizou com o Maurício Nogueira na sede da BBM, no qual ele fala sobre esses assuntos. Maurício Nogueira, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco na programação do SBA, Canal do Boi, Agrocanal. Vamos fazer uma retrospectiva da pecuária e do trabalho que você desenvolveu este ano com o Rally da Pecuária, os números e o que o mercado teve este ano que você julga importante para o nosso telespectador. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo, né? Esse ano a gente entrou na pecuária com um certo desânimo, né? A gente tinha um ano que já projetava uma produção maior, a gente já sabia disso, um estoque de vacas, de animais que não foram abatidos em 2017, e tinha no início do ano a perspectiva de um mercado da economia crescendo mais, né? A economia foi derretendo as projeções durante 2018, então isso provavelmente atrapalharia lá o consumo per capita, a demanda per capita interna. Nas exportações, a gente sempre trabalhou com um cenário que seria positivo, né? E acabou se confirmando. Logo no começo do ano, nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros, que afetou muito o frango, o suíno, o leite, mas, de certa forma, acabou até melhorando um pouquinho o cenário para o boi, né? Então, o preço do frango, a situação do frango, que a principal carne substituta da pecuária de corte, né, da bovinocultura, da carne bovina, ela deu teto para a carne bovina ficar num patamar que seria se a economia tivesse crescido o que se esperava. Então, um ano que acabou ficando dentro do esperado, mas por conjunturas diferentes do que a gente imaginou logo no começo do ano. O preço médio do ano foi mais alto, né? A gente tem um segundo semestre bem mais positivo.
parou um pouquinho de subir aí em outubro, novembro, provavelmente porque o cenário melhorou e a gente teve uma oferta maior de animais que a gente tem que confirmar a hora que fechar os dados, né? Mas mesmo assim, o ano pode-se dizer que é um ano de queda de margem, né? Mas não foi tão drástico a ponto de levar o setor em crise. Quando a gente fala isso, Pulga, sempre tem que lembrar uma coisa. Quando a gente faz uma análise setorial da pecuária, analisa tudo, a pecuária está em crise, né? Está ruim, tem muita gente perdendo dinheiro. Mas a parcela de produtor que está trabalhando acima da média está conseguindo fazer renda, está conseguindo fazer margem. Você realiza o Rally da Pecuária e obtém dados importantes e sempre defendeu que a tecnologia, a boa gestão vai salvar o pecuarista. É a única salvação do pecuarista, é o uso de tecnologia, tratamento intensivo e mais do que isso, né? Gestão. O que você depreendeu do último Rally da Pecuária? O Rally a gente consegue, né? A gente adoraria conseguir pegar um perfil médio do pecuarista brasileiro, mas não conseguimos. A gente pega um perfil bem acima da média, é um produtor que trabalhou o dia inteiro, vai numa palestra à noite e preenche um questionário, né? Quer dizer, ele está acima da média, ele quer interagir com a gente interage com ele e ele dá essa informação para a gente. Então, a gente já trabalha com esse perfil que responde dessa forma. O que eu achei bem interessante de 2018 foi muito didático, público. Então, em 2016, nós tivemos um aumento muito grande no preço dos insumos, caiu a margem da alta tecnologia, e quando uma margem se aperta, qualquer empresário ele toma uma decisão muito mais intuitiva do que pragmática. Então, reduz o pacote tecnológico. Quando ele faz isso, a tendência é que ele piore o resultado, porque ele vai produzir menos, o custo fixo dele vai pesar mais, né? Ele vai ter mais dificuldade para diluir e ele acaba piorando o resultado do que se ele mantivesse. Claro que tem que olhar, dependendo do nível de preço das coisas, tem que desacelerar mesmo, mas não foi o caso. Então, em 2017, nós medimos uma queda na produtividade e a gente imaginava um aumento que se confirmou em 2018, mesmo num ano difícil. Porque se pegar 2016, caiu a margem da alta tecnologia. 2017, manteve a mesma margem, quer dizer que não melhorou. 2018 cai mais, né? E a conversa dos produtores aí em fazendas, nas visitas ou nas reuniões que a gente chama de oficina, que a gente fez 30 oficinas, né? Nós aumentamos de 12 eventos para 42 eventos no Rally de 2018. E aí a gente vê a percepção do produtor. Antes, tá ruim, eu vou desanimar. Não, tá ruim, mas eu não tenho o que fazer, né? Então, a conclusão do produtor mostra que a pecuária está se entendendo. Ela entendeu que chegou num nível, e isso, se a gente projetar, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, a pecuária tem fases bem definidas. Ela entrou na fase que vai ficar igual ao milho, igual à soja, igual à cana, igual outras culturas que não admitem baixa tecnologia. Então, nós estamos vivendo essa mudança. Bom, estamos vivendo uma mudança, mas diante dessas mudanças eu pergunto, e é o que o telespectador gostaria de saber, quais são as perspectivas para a pecuária agora em 2019? Pulga, aí finalmente, depois de algum tempo, notícias boas, né? Nós provavelmente vamos viver um ano bem melhor, 2019, e o 2019 vai ser pior que 2020, quer dizer, nós temos 2 anos de boas perspectivas de mercado, né? Então, o que a gente faz para avaliar isso? A gente pega todos os indicadores, compõe a nossa condição de oferta pelo rebanho, pelo perfil de abate. Rebanho, a gente tem uma dúvida muito grande, não adianta jogar a culpa no colo do IBGE, mas que é uma questão de orçamento, não é uma questão de competência, né? É uma questão de orçamento. Mas se você pegar o IBGE, o censo e o IBGE PPM, você tem uma diferença de um dado para o outro no mesmo ano de 40 milhões de cabeças, que é maior que o 7º rebanho do mundo, só a diferença. Então, mas projetando o que mais se aceita aí, nós temos um ano que provavelmente a produção vai ser menor, em 2019. Isso são os números que a gente acredita. Tem algumas análises projetando um número maior. Só que mesmo essas análises projetam uma produção maior que 2018, mas uma demanda maior ainda, quer dizer que é preço em alta. No nosso cenário, então, nós estamos falando de um preço bem melhor, que também não coloca os frigoríficos em crise. Nós vamos vender melhor carne tanto no mercado interno como no mercado externo e vai possibilitar uma recuperação aí na pecuária. E 2019 é um ano melhor ainda. O
que é o porém, né? Qual é o maior risco hoje que a gente tem? Né? Nós estamos aí numa mudança de governo e nós não podemos criar nenhum tipo de conflito com os países compradores, né? Grandes clientes históricos, né? Que a gente tem feito trabalhos muito bons lá, via BIEC, via Apex, via indústria, para acessar mercados que nos interessam, né? Então, se a gente não tiver nenhuma frustração no mercado internacional, a gente tem uma perspectiva muito boa para 2019. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. Maurício Nogueira é muito conhecido no mercado brasileiro, especialista em pecuária. As indicações são de um ano bem melhor. É isso, Maurício? Lembrando, Pulga, lembrando que o ano bem melhor é para quem produzir, né? Quando a gente fala o preço subiu, não é porque subiu que todo mundo ganhou. O preço, quando sobe, sobe porque muita gente não tem para vender. Então, se você não tem para vender, não adianta um preço alto, né? Ganha quem está fazendo tecnologia, né? Então, a gente é muito criticado, às vezes, por defender essa ideia, e aí eu faço uma correção. Não é uma ideia, é uma constatação. A gente tem visto isso no campo, a gente tem analisado, a gente usa análises econométricas, análises fundamentais, né, fundamentadas, para chegar nessa conclusão. Então, são princípios de economia, não é uma questão de opinião, né? Se tiver mais para vender, tiver margem, você vai ganhar bem mais nos próximos anos. Bom, é a visão bem realista, né, do Maurício Palma Nogueira, muito conhecido de quem é telespectador do Canal do Boi. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Durante o próximo ano nós teremos o Maurício aqui, sempre passando informações, comentários e análises do mercado para você. Mais uma vez eu agradeço o Maurício, sempre conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Tá aí o Maurício Nogueira. Essa entrevista foi concedida na última semana para o Walter Pulga, lá em São Paulo. Eu ressalto alguns pontos que são importantes. Primeiro, né, só para o nosso telespectador aqui corrigir a gente, eu estava agradecendo, falou que estávamos honrados por fazer o encontro da Rally da Pecuária com transmissão dentro do Agricultura BR em 2018. Ele me corrigia: Fabiano, vocês fizeram pela segunda vez. É verdade. Em 2017 também fizemos, aí foi na sede da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, fizemos o Rally da Pecuária dentro do Agricultura BR. Agora, falando sobre os assuntos de mercado, tem um dado que eu considero muito importante, que nós temos apurado mês a mês. Vamos apresentar esse estudo no começo desse mês de janeiro. O que ele traz? Ele traz o abate de bovinos no Brasil. O que a equipe do Agricultura BR já conferiu? Eu posso adiantar isso. O que tem acontecido? Um abate maior de fêmeas fora do período de descarte. O que eu estou dizendo? De novo, abate mais intenso de fêmeas fora do período de descarte, que normalmente acontece logo após o período de estação de monta, sendo artificial ou natural, quando ocorre isso, né? Normalmente com uma força maior. Tivemos um abate maior fora desse período, porque ter um abate de fêmeas nesse contexto, ele pode ter uma leitura. Fora desse contexto, a leitura é totalmente outra. O que o pecuarista brasileiro fez? Para conseguir ter margem, acabou abatendo fêmeas, então fêmeas que podem e provavelmente eram produtivas. Nós temos uma expectativa evidente de melhoria para o mercado. Essa mudança, ela vem para uma situação de clima melhor para o mercado interno brasileiro, principalmente, consumo melhor. Há um clima melhor para o Brasil a partir do próximo ano. 2020, como o Maurício destacava há pouco, também deve ser melhor ainda, mas aguarde para 2, 3 anos, porque essas fêmeas abatidas em 2018, muito provavelmente vão fazer falta daqui para frente.
assunto é soja por aqui e eu vou trazer um estudo muito interessante feito pela equipe do Agricultura BR que mostra como é que foi o comportamento da oleaginosa durante o ano de 2018. Ora, tivemos muita variação com soja e ela está ligada diretamente a Estados Unidos, o Donald Trump, presidente norte-americano, e aí, vamos falar a verdade, né? Fala uma série de situações que acabam sendo danosas para o país dele e às vezes para outros também. E a situação política aqui no Brasil, que evidentemente mudou, foi um ano de corrida eleitoral e não poderia ser distinto daquilo que aconteceu. Para dizer o mínimo, tivemos várias mudanças, algumas delas bruscas, inclusive, para o dólar, a moeda norte-americana. Elas aconteceram, seja por conta do posicionamento dos Estados Unidos, principalmente a partir do meio do ano, quando o Donald Trump agiu, acabou trazendo aquela ruptura comercial com a China, principal comprador de soja. Ou aqui no Brasil, na corrida eleitoral, que teve vários momentos. Teve um momento em que se acreditava no candidato pró-mercado, que não é o que foi eleito no começo, né? Depois perceberam que não, o dólar subiu, teve situações aí que envolveram os outros partidos, até a confirmação de Jair Bolsonaro como presidente, o dólar oscilou muito e acabou tendo oscilações muito para cima, fazendo com que o dólar tivesse alterações e influenciasse no preço da soja. A situação do Donald Trump influenciou no prêmio pago pela soja brasileira. É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Você acompanha comigo nesse gráfico que exemplifica esse estudo. Lembrando, o que nós fizemos aqui? Eu vou comentar o que aconteceu no momento político, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em relação ao valor da soja, mas trazendo o dólar também. Nós consideramos o Porto de Santos. Por quê? Porque entre os dois portos que trabalhamos, que pesquisamos e que é fornecida a informação pela Gramos Corretora, nossa parceira aqui no Agricultura BR, o Porto de Santos é o maior embarcador de soja do Brasil. Entretanto, não há variação de preços relevantes. No máximo, tem uma data só das 5 escolhidas que está diferente o preço de Santos e Paranaguá. Então, confira comigo agora esse estudo, foi feito com bastante carinho aqui pela nossa equipe e você vê na linha de cima, no azul escuro, você vê o preço da soja aqui no Brasil, no Porto de Santos. A linha azul quase sem variação, você vê a linha azul clara, né? Você vê o dólar se movimentando no Brasil. Primeira data escolhida foi no dia 23 de janeiro. Ali, no dia 23 de janeiro, qual que era a situação que o Brasil tinha? Nós tínhamos uma situação sem muitas expectativas para a soja, os custos de produção da safra foram altos, comercialização lenta, uma safra pesada, recorde, preços insatisfatórios e assim seguiu até a metade de 2018. Foi dessa forma. E aqui nós colocamos até uma frase interessante, né? Uma expressão, a boquirrotice do Donald Trump, né? Acabou fazendo algumas coisas que tornaram a situação diferentes para o mundo todo. Nesse caso, acabou favorecendo o preço da soja no Brasil. Ao criar uma série de entraves comerciais para a China, ele jogou o mundo na situação que está, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque aqui nós sabemos muito bem. É o que você acompanha ali na data do dia 22 de junho, soja com escalada de alta, dólar a 3,80, R$ 84,00 a saca. 24 de setembro é uma data bastante interessante em relação aos valores. Por quê? Porque 24 de setembro antecipa um momento eleitoral aqui no Brasil muito importante. Aqui no Brasil, a corrida eleitoral começava a ganhar caras mais claras, né? Os partidos e coligações se definiram e acreditavam que o candidato favorito do mercado da época, e se você acha que na época era o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não era. Na época, o candidato preferido do mercado era Geraldo Alckmin. O mercado acreditava que iria subir, só que acabou não acontecendo. Aí você vê o dólar a 4,10. E o mercado ficou nervoso, o dólar sobe. Tinha ainda a insegurança do Lula, né, principalmente em relação, o ex-presidente Lula, em relação a ser candidato e como que seria o apoio dele. Acabou trazendo mais nervosismo no mercado com a escalada do candidato PT, que chegou a ganhar bastante volume nesse período. Nesse período, o dólar dispara, chega a 4,10. A saca da soja, nessa data, dia 24 de setembro, foi de R$ 97,00 a saca. Mas nós temos registro de R$ 101, R$ 102,00 o valor da saca também no Porto de Santos. Nessas datas, por esse período, o Porto de Paranaguá consegue preços até mais altos.
Depois disso, o mercado aceitou melhor e acabou firmando com Jair Bolsonaro, na época candidato, agora presidente eleito. Mercado se acalma, dólar também. Dia 21 de novembro, você já viu o dólar a R$ 3,80, já com estabilidade. Saca da soja R$ 10 abaixo do que se tinha em setembro, R$ 87 a saca. Na última sexta-feira, dólar a R$ 3,90, valor a R$ 82 a saca. Dólar, inclusive, mais alto por questões internacionais, portanto, você viu ali um estudo que mostra o que aconteceu com o mercado de soja, né? Mostra ali um levantamento. Esses períodos todos são marcados também por volumes mais altos, ou pelo preço, né, pago pelo prêmio no Brasil, nos portos, mais alto ou mais baixo. Nós tivemos agora, desde aquela reunião que se teve na Argentina, do G20, entre Donald Trump e Xi Jinping, no jantar, eles se acertaram com isso. A partir do momento que começou a ter confirmações de novas vendas de soja americana para os Estados Unidos, o preço do prêmio no Brasil caiu, enquanto que o valor na soja em Chicago subiu. Não compensa exatamente aquilo que estava acontecendo, mas acabou ocorrendo no momento positivo. Por que é positivo? Porque é um momento em que o Brasil já não tinha mesmo soja para vender dessa temporada 2018-2019. Eu sigo agora falando a respeito de soja. Eu falei bastante sobre soja aqui no Brasil, preço da soja no país, principalmente no Porto de Santos. Vamos saber como é que estão as condições de lavoura no Brasil. As condições de lavoura no Brasil, elas demandam, claro, fator climático. E para falar um pouco a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com a Juliana Rezende. Juliana Rezende, que está aqui conosco, que nos traz os destaques em torno do que acontece com soja no maior estado produtor do país e do mundo. Estou falando do estado de Mato Grosso. Você acompanha comigo aqui como é que está o clima na soja do Mato Grosso, para a soja do Mato Grosso. Juliana Rezende, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que fica então o clima para essa região produtora? Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva persistente no estado do Mato Grosso, apesar de ser aquela chuva bastante irregular. Nos últimos dias já tivemos algumas pancadas mais persistentes na região. As condições de umidade do solo em grande parte do Mato Grosso ainda seguem um pouco mais elevadas, porque não tivemos períodos de estiagem, como aconteceu no estado do Mato Grosso do Sul. A expectativa para esses próximos dias são de pancadas ainda persistentes, chuva até mais intensa. Isso porque temos a atuação de um corredor de umidade que atravessa o Brasil central, alimenta então as instabilidades em grande parte do centro-oeste. Podemos esperar pancadas mais expressivas e com forte intensidade entre Goiás e Mato Grosso, principalmente. Acumulados bastante elevados, que podem alcançar em torno de 50 até 70 milímetros para alguns produtores que até já começaram as atividades de colheita no estado do Mato Grosso, porque anteciparam as atividades de plantio. Essa chuva ela pode atrapalhar de forma bastante momentânea e também pontual. O cenário melhora para os produtores que já estão colhendo para a próxima semana, principalmente entre os dias 1º e 5 de janeiro. A chuva agora em grande parte do centro-oeste diminui gradualmente, as pancadas já não serão mais tão intensas e volumosas. A expectativa de chuva ainda bastante abrangente, com acumulados que variam de 15 a 30 milímetros em grande parte da região centro-oeste, mas especialmente no estado do Mato Grosso. E esse cenário de pancadas mais fracas vão seguir acontecendo até pelo menos os primeiros 10 dias de janeiro de 2019. Então, agora, nesses próximos dias, tem previsão de chuva mais intensa, alimentada por um corredor de umidade que acaba trazendo muita instabilidade para a parte central do Brasil e para o estado do Mato Grosso. Para alguns produtores que já começaram a colheita, podem ter algumas pequenas paralisações no andamento das atividades no campo, mas o cenário melhora para a próxima semana. A chuva fica um pouco mais fraca, apesar de ainda não cessar em grande parte da região centro-oeste. As instabilidades vão seguir garantindo boas condições de umidade, aumentando cada vez mais os índices de umidade do solo, especialmente entre áreas de Goiás e também Mato Grosso do Sul. Então, o cenário segue bastante otimista para grande parte dos produtores da região centro-oeste, especialmente do estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos até daqui a pouco, Juliana. Por aqui, nós vamos para o intervalo comercial, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre café. Primeiro, vamos trazer um balanço do Conselho Nacional do Café desse ano de 2018. É um momento de fazer balanço, de avaliar. Um ano não foi fácil não, né? Os preços para o café foram bem complicados. E vamos ver também um estudo bem interessante. Cada brasileiro consome quase 900 xícaras de café
por ano? Daqui a pouco nós vamos saber como é que é esse consumo e eu quero saber se você consome tudo isso. Então participe conosco do Agricultura BR, manda foto, vídeo, participação no nosso WhatsApp. O pessoal tirou da tela, mas é o 67996562266, está lá na tela para você. Manda, responde e daqui a pouco a gente se vê aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, agora falamos um pouco a respeito da moeda norte-americana. O dólar hoje, mais cedo, depois do feriado, vinha e com movimento de alta e os motivos são externos. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana. Vem alta mesmo, continua alta pelo menos agora, 0,79% de alta a R$ 3,92 mais 7 são os negócios com dólar a comercial aqui no Brasil. Mas o que acontece no mundo que está motivando o dólar num dia ou numa semana, teoricamente, com movimentação mais fraca, sem grandes situações para ocorrer? É mais uma vez Donald Trump. Donald Trump não teve orçamento aprovado no Congresso. Donald Trump insiste naquela ideia absurda de construir um muro para dividir o México dos Estados Unidos. Ele desistiu pelo menos da ideia de fazer o México pagar pelo muro, mas agora ele quer a construção do muro com os próprios norte-americanos pagando por ele. Isso acaba influenciando os mercados, o dólar, influencia lá a força do governo norte-americano no momento, mas quem fala sobre este assunto é Walter Pulga Jr., está aqui conosco. Pulga, há pouco eu falava do mercado da soja em 2018 e as situações que Donald Trump criou que acabaram mexendo demais com o mercado da soja, né? De um modo ou de outro, mexeu com o mercado da soja. Mais uma vez, Trump tem ali a sua atuação, acaba trazendo impacto sobre a moeda norte-americana. O que está acontecendo com o dólar, acontecendo nas bolsas, Walter Pulga? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, as bolsas em geral vêm em queda desde o final de semana, antes do Natal aqui, né? Desse final de semana prolongado que nós tivemos no Brasil. Porque na sexta-feira, já diante da perspectiva de que não teria orçamento aprovado e de que parcialmente o governo dos Estados Unidos estaria paralisado a partir de sábado, o mercado já vinha em queda. Aliás, na segunda-feira as bolsas desabaram. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Tóquio, na segunda-feira para a terça-feira, já perdia. Durante a madrugada aqui, né, entre a véspera do Natal e o Natal, perdia mais de 5%. Nesta madrugada, continua a perspectiva de baixa, embora nós tenhamos lá na Bolsa de Tóquio, que é referência para o mercado asiático, algum movimento de recuperação. No entanto, há muita preocupação em todo o mundo, justamente por conta dessas surpresas de Donald Trump. Ele insiste em obter autorização para gastar recursos do governo na construção de um muro separando o México dos Estados Unidos. O Congresso tem feito oposição a essa proposta, notadamente por conta dos democratas. Mas o presidente Donald Trump, ao falar com tropas ontem, tropas dos Estados Unidos instaladas no exterior, disse que eu não posso te dizer quando o governo vai reabrir, disse ele. Eu posso dizer que não vai reabrir até que tenhamos um muro, uma cerca, o que você quiser chamar. Ele falava isso para quem estava acompanhando a sua transmissão para tropas no exterior e também para alguns jornalistas. Resumindo, diante da não aprovação do orçamento, financiamento para 1/4 dos programas federais americanos, incluindo aí, Fabiano, o Departamento de Segurança Nacional, o Departamento de Justiça e até a Agricultura, está sem dinheiro desde meia-noite de sexta-feira. Resumindo, sem um acordo para superar esse impasse, a paralisia provavelmente vai se prolongar até o ano novo. Não há perspectiva de uma solução em curto espaço de tempo. Portanto, entraremos janeiro com o governo americano paralisado. Alguns estados americanos, as redes de TV informavam isso durante o Natal aqui no Brasil, né, e nós acompanhávamos, alguns governos estaduais, né, nos Estados Unidos assumiam as despesas de alguns setores para que não ocorresse de fato a paralisação. Porque sem autorização do Congresso, ele não pode fazer operar o sistema, boa parte desse sistema. Agora, o que tem de positivo nisso? Muito pouca coisa, viu? As bolsas tendem a uma baixa, nós já tínhamos a nossa bolsa em queda na última sexta-feira, terminamos a semana com o índice Bovespa, que é o principal índice de referência da nossa bolsa, em queda de 2%. De fato, nós tivemos uma baixa e essa baixa continuava agora há pouco, viu? A nossa bolsa perdia quase 1,5%, recuava para
números inferiores, em pontuação inferior a 84.500 pontos. Já estavam na faixa de 84.400 pontos, queda de mais de 0,5%. Enquanto isso, o que ocorria com o dólar? Bom, eu tenho anotado aqui, Fabiano, dólar agora há pouco chegava a disparar, hein? Chegava a subir para R$ 3,93 mais 30. Resumindo, subia quase 1%. Agora há pouco, você informava, recuava um pouquinho na faixa de R$ 3,92 mais alguma coisa, mas vale lembrar que o dólar tende a um movimento de alta e nós vamos, nesse momento é R$ 3,92 mais 63 são os últimos números agora, né? Temos uma alta, mas uma alta menor. Lembrando que quando passou de 13,93, a alta já se aproximava de 1%. Isso para o dólar. Portanto, de olho na informação. Essa turbulência que ocorre nos Estados Unidos repercute em todas as bolsas do mundo. É um período de baixo volume de negócios, portanto a oscilação já é mais acentuada. Portanto, não se assuste com grandes oscilações, mas essa turbulência causada por Donald Trump, você bem lembrou isso, traz sempre uma surpresa no mercado financeiro internacional. Por isso, sempre atento às notícias, às informações, porque isso pode melhorar, pelo menos ajudar para que você planeje melhor o seu negócio no próximo ano. Até o início do próximo ano, muita turbulência lá nos Estados Unidos, com repercussão, inclusive, para quem opera no mercado financeiro aqui no Brasil. Fabiano? Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação. Pulga falando um pouco a respeito das situações criadas pelo Donald Trump, o sempre elegante Pulga, né? Ele falou as surpresas do Trump. Eu tinha, antes de chamar o Pulga, falado as bobagens do Trump, né? Construir um muro. E aí você vê a situação que vai se criando para os norte-americanos neste momento, né? Nós temos até alguns dados que vão mostrando. Nós entrávamos hoje no noticiário norte-americano, dos principais jornais online que os Estados Unidos têm, e com foco, claro, no Departamento de Agricultura norte-americano, vai sendo paralisado, sim, está sem recurso. Por enquanto ainda não se fala de paralisação de algumas atividades. Uma delas, entre elas, né, seria a divulgação, por exemplo, do relatório de oferta e demanda no próximo dia 10 de janeiro. Nós vamos acompanhar agora um balanço de como foi o ano de 2018, feito pelo Conselho Nacional do Café, que mostra que o ano de 2018 foi complicado, tá? Foi um ano de clima, né, que em alguns momentos não foi benéfico, mas acabou tendo uma safra recorde, mas principalmente preços mais baixos. Quem traz as informações é a repórter Catarina Martorelli. O ano está acabando e a expectativa dos produtores de café, do Conselho Nacional do Café, é que a gente encerre o ano de 2018 com uma produção de 60 milhões de sacas. Eu estou aqui com o presidente executivo do Conselho Nacional do Café, o deputado Silas Brasileiro. Presidente, é uma boa quantidade? O senhor avalia que 2018 foi um bom ano para o café brasileiro? Sem dúvida, é uma safra recorde, a maior safra do Brasil. E tivemos duas safras realmente frustradas em função da condição climática, que foi muito adversa. Então, para o abastecimento do mercado ter uma normalidade, foi excelente ter uma super safra como tivemos agora, desse ano 2018. Ainda somos o maior produtor de café do mundo? O maior do mundo, produzindo o dobro do segundo colocado. Realmente é uma pujança muito grande. O café tem uma importância social para o Brasil extraordinária. Geramos 8,4 milhões de empregos. Então, muitas vezes nós falamos nas divisas, que o café gera em torno de 6 bilhões de dólares na balança comercial, é o quinto produto na exportação, mas o mais importante para nós é exatamente o social. Dos nossos 60 milhões de sacas produzidas, 85% dos produtores são pequenos produtores, em média menor do que 8 hectares. A que se deve, né? A gente está em primeiro lugar do ranking mundial. A pesquisa. Exatamente, nós temos investido muito na pesquisa, na ciência, no conhecimento. Em função disso, temos desenvolvido variedades que são mais produtivas, consequentemente, baixando o custo, sendo mais competitivos no mercado mundial e cada dia avançando mais. A criação da Embrapa Café, há 12 anos passados, fez com que houvesse esse salto realmente na produtividade de café do Brasil. Qual é a expectativa do setor para 2019, com o novo presidente, né, o Jair Bolsonaro, que já demonstrou aí, né, que tem uma aproximação com o setor, né, o setor do agro? É muito importante.
Sem dúvida, o agro é que mantém não só a geração de emprego, mas também o superávit da balança comercial. E o café, por ser o quinto produto na ordem de exportação, ele é muito importante. A expectativa é altamente positiva, estamos continuando investindo na pesquisa, como sempre temos feito, e acreditamos que o novo presidente terá sensibilidade na escolha do ministro da Agricultura, do Meio Ambiente, que vem realmente dar uma contribuição direta para que o café continue, sem dúvida, ocupando esse seu espaço, gerando renda e resolvendo também o problema social, que para o governo é muito importante. É bom destacar, nós estamos em 1.758 municípios nesse Brasil, e aonde tem o café, além da qualidade de vida que se oferece, tem menos violência, porque gera emprego. Então o café é realmente importante para a economia e também para o social, e ainda mais contribuindo também para a diminuição da violência no nosso país. Algo ficou pendente em 2018 que o setor espera solucionar em 2019? Olha, nós temos avançado muito e, para uma questão de justiça, temos de destacar a participação do ministro Blairo, também a compreensão do nosso presidente Temer. Nós tivemos a extinção do Departamento do Café no Ministério, e o ministro Blairo, com a sua sensibilidade, recriou o Departamento de Café no Ministério. Então, isso foi muito importante para nós, produtores de café, e isso para o Brasil também foi fundamental. Muito obrigada, presidente. Sucesso em 2019 para o setor, ainda mais, né? Essas são as informações, então, do ano de 2018 do setor cafeiro. Catarina Martorelli para o SBA. O Silas Brasileiro conversou com a Catarina Martorelli sobre alguns temas que são importantes, né? O primeiro, que ter o Departamento do Café no Ministério da Agricultura é mais do que justo, por dois motivos. Primeiro, evidente, você tem um fator de participação mesmo na balança comercial do agronegócio. O café segue sendo uma das potências no que se refere às exportações brasileiras. Fato também é o cultural. O Brasil é um grande consumidor de café, são quase 900 xícaras por ano. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta para você. Então, culturalmente tem também um fator muito importante. Além disso, é uma das grandes culturas de produção do país, isso já justifica a situação de ter um departamento específico no Ministério da Agricultura. Agora, tirando esse fato político, né, do Ministério, do governo do Michel Temer, aquela coisa toda que foi citado, foi um ano complicado. Por que é um ano complicado? Preços baixos. Esses preços baixos, em alguns casos, não supriram aquilo que o produtor investiu. Aquilo que foi investido, o custo de produção, ele praticamente empata. O café, inclusive, se você pegar os últimos 10 anos, ele quase não tem desenvolvimento nos valores da saca no Brasil. Então, se o produtor não conseguiu conter os seus custos de produção para conseguir fazer um café mais barato, ele acabou perdendo no ano de 2018, porque com uma produção maior, tanto para arábica quanto conilon, você tem na escala valores menores, no caso do arábica, uma pressão muito forte lá da Bolsa de Nova York. Bom, saindo desse assunto agora, falando a respeito do estudo que eu vou mostrar agora, eu quero saber se você sabe quantas xícaras você tomou de café no ano de 2018. Pensou? Dá para responder? Eu estou esperando alguém responder aqui quantas xícaras tomou. Se não dá para falar no ano, dá para falar pelo menos no dia quantas xícaras de café se toma. Porque o Brasil consumiu 23 milhões e 900 mil sacas nesse ano de 2018. Se trazer para uma média em xícaras de café, que eu acho o maior barato, dá 839 xícaras por habitante. É um grande consumidor. No Brasil, apenas água é mais consumida do que café, e isso realmente traz um impacto muito grande. Está vendo o fator cultural que eu falei? Por que tem que ter uma secretaria de café no Ministério da Agricultura? Justifica ter? É esse o motivo. Vamos ver esse estudo, ele é muito interessante, mostra o consumo brasileiro, é um hábito importante para o brasileiro, é uma questão cultural o consumo do café. Nós temos aqui a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, trazendo esses números. Eu já citava eles, 23 milhões e 900 mil sacas foram consumidas de café neste ano, 3,5% acima daquilo que havia sido consumido no ano de 2017. Agora vamos pegar o consumo médio. O consumo médio é de 839 xícaras por habitante. É bem bacana ver esse número aqui, porque chegam a quase 900 xícaras de café por habitante.
trazendo aqui um número bem interessante, um gasto médio anual de R$ 113 por pessoa em relação ao café. Há um movimento grande no mercado de consumidores que não adquirem mais o café torrado e moído, que estão comprando, além de cápsulas, café em grãos torrados, preparando seus próprios blends e moendo em casa. Isso é uma mudança de comportamento que acaba sendo muito interessante, mas esses R$ 113 por pessoa gasto no ano de 2018 com café, por exemplo, é um fator tão interessante que ele chega a ficar mais do que o brasileiro gasta em farmácia, ainda bem, durante esse ano que nós estamos terminando agora. Por aqui, o Agricultura BR destaca como é que vem o mercado futuro do café. Eu citava as pressões que aconteceram no ano de 2018 para o café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos ver como é que vem os negócios depois desse final de semana prolongado, Natal, aquela coisa toda. Nós temos Bolsa de Nova York com queda. A posição de maior liquidez é a de mais curto prazo, é a posição de março mesmo, vindo com queda, neste momento perdendo quase 1 cento de dólar, negócios a $1, 1 cento mais 25 a libra peso. Maio também vem com a mesma queda, $1, 400 mais 35, julho perdendo também $1, 700 mais 25. Posição de setembro, importante aqui para o café do Brasil, mas com poucos negócios, $1, 10 centos mais 5. Mercado abriu há pouco em relação aos negócios, hoje operando em regime de meio período. É uma semana, assim como a próxima, de poucos negócios na Bolsa, assim como qualquer outra Bolsa, pode ser a de Nova York, plataforma Ice Filters, que trabalham os mercados agros, ou qualquer outra. Uma semana de poucos negócios, abriu há pouco, neste momento, com ligeira queda em relação aos negócios com café arábica. Aliás, café arábica tem o maior volume de produção na região sudeste do país. Afinal, Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. Vamos saber como é que vem então a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil. Está chovendo muito, inclusive, em Minas Gerais. Juliana Rezende nos traz os destaques para a região. Juliana. Isso mesmo, Fabiana. É uma frente fria que avançou pela costa do Sudeste nos últimos dias, trouxe, então, aumento das instabilidades, fortalecendo a formação de nuvens carregadas na região, por isso as pancadas foram fortes e intensas nesses últimos dias. A situação de umidade do solo segue elevada devido a essas instabilidades persistentes na região. Para os próximos dias, a frente fria ainda vai seguir atuando, ainda pela costa do estado do Espírito Santo, alimentando as instabilidades entre o Espírito Santo, grande parte do norte mineiro também vai ter fortes pancadas de chuva até o finalzinho do mês de dezembro. A chuva é forte, volumosa, vai seguir persistente em áreas produtoras de café da região. Chuvas mais fracas diminuindo cada vez mais conforme a frente fria avança pela costa da região sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A chuva ainda não cessa, mas as pancadas vão seguir enfraquecidas e também com baixo volume de água. Mas nesses próximos dias, a frente fria vai conseguir então se afastar da costa da região sudeste, as instabilidades vão diminuir a partir do comecinho de janeiro de 2019, a expectativa então já é de instabilidades bem mais fracas, com baixo volume de água em todos os estados da região sudeste, conforme a frente fria se afasta da região. A chuva ainda não vai cessar porque os ventos em altitude, mais uma área de baixa pressão que se forma próximo à costa da região, vai trazer e vai alimentar a formação de nuvens carregadas. Por isso, nos primeiros dias de janeiro de 2019, a chuva acontece em toda a região, pancadas um pouco mais expressivas entre São Paulo, sul de Minas Gerais, até alguns pontos do Rio de Janeiro, mas a chuva entre o norte mineiro e o Espírito Santo deve vir de forma bem fraca, isolada, bastante irregular. E esse cenário vai seguir acontecendo também ao longo do segundo período. Entre os dias 6 e 10 de janeiro, as instabilidades vão seguir ainda se espalhando pelos 4 estados da região, ganhando intensidade de forma gradual. Ainda em alguns pontos, principalmente de São Paulo, sul de Minas Gerais, é que as pancadas vão seguir ganhando intensidade de forma mais expressiva. As pancadas, então, ficam um pouco mais intensas e também com mais volume de água. Então, no decorrer desses próximos dias, a frente fria ainda vai seguir garantindo fortes pancadas de chuva, principalmente entre Minas Gerais e Espírito Santo. Aos poucos, conforme a frente fria se afasta em direção ao oceano, os ventos em altitude vão seguir mantendo as pancadas de chuva de forma bem mais fracas e também com baixo volume de água em grande parte do Sudeste até pelo menos os primeiros 10 dias de janeiro de 2019. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Obrigado, Juliana. A situação está mais grave no Sudeste e Minas, principalmente nas áreas urbanas. Daqui a pouco nós vamos trazer uma entrevista com um dos principais analistas econômicos do país e ele vai falar um pouco a respeito das relações do dólar, petróleo com o mercado agrícola. Daqui a pouco, na Agricultura BR. Nas últimas semanas, nós temos visto a moeda norte-americana com uma movimentação de alta. Nessa edição, você já viu algumas explicações a respeito do que vem acontecendo. É mais uma vez Donald Trump que não consegue aprovar o orçamento do Congresso porque ele insiste, olha só, em construir um muro para separar o México dos Estados Unidos. Essa ideia absurda tem custado bastante a ele, porque os democratas acabam não aprovando o orçamento lá nos Estados Unidos. E também alguns republicanos também acham absurda a ideia, e com isso o governo americano vai ficando paralisado e o dólar vai subindo e as bolsas vão caindo pelo mundo todo. Mas o entrevistado da Sarah Keshoff, ele vai falar a respeito da situação do dólar, do petróleo e a relação que isso tem com algumas das principais commodities agrícolas. É o que você confere agora na Agricultura BR. E sobre este assunto, eu tenho aqui comigo o Silvio Campos, da Tendência Consultoria, que vai falar para a gente sobre essa questão do dólar. Silvio, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao SBA. Obrigado, eu que agradeço. Silvio, então a gente falava em um dólar a 3,70 caso o até então o pré-candidato, depois candidato Jair Bolsonaro fosse eleito presidente do país. Ele foi eleito presidente do país e agora a gente tem o dólar aí claramente durante vários dias passando o patamar dos R$ 3,90. Alguns economistas mais otimistas, inclusive, falavam a um dólar a 13,50 agora no fim do ano, e isso de fato não está acontecendo. Inclusive, no último boletim Focus do Banco Central, a previsão para o dólar agora no fim do ano passou dos 13,78 para 13,83. Por que isso está acontecendo? Por que essa disparidade toda aí de projeção e do que está acontecendo de realidade? Perfeito. Acho que realmente tem dois aspectos importantes que têm gerado um pouco dessa pressão cambial. Primeiro, a questão externa, especialmente desde outubro, houve uma piora de clima nos mercados internacionais, com toda uma preocupação, não só com a economia global, com as questões comerciais Estados Unidos e China, problemas na Europa, tem uma série de riscos, o ajuste monetário dos Estados Unidos, que agora parece que migra para um terreno um pouco menos preocupante, mas também vinha alimentando, as preocupações e a alta global do dólar. Então tem um fator externo que piorou, especialmente desde outubro, mas também aqui talvez o mercado tenha considerado uma perspectiva de que o novo governo, já nesse período de transição, indicaria de forma mais rápida e clara o modelo de reforma da Previdência que seria defendido. O que não aconteceu. Quer dizer, houve uma série de discussões públicas, divergências entre a área econômica e a área política, tudo questões que podem, devem até ser superadas, mas que no primeiro momento geraram um clima um pouco desconfortável. Então os mercados passaram também a atribuir um risco talvez um pouco maior, que essa agenda econômica, que é boa, é uma agenda apontada numa direção correta, certo, mas que essa agenda não tenha o respaldo devido da área política, e isso que obviamente preocupa. Claro que quando a gente olha para os próximos meses e trabalha com um cenário onde a reforma passe, acho que esse ainda é o cenário mais provável, e que ocorra alguma acomodação do risco externo, mesmo que um mundo mais desafiador para emergentes, a gente ainda vê perspectivas de um dólar cair nos próximos meses. Talvez não muito, mas ainda alguma queda nos números da tendência, na nossa expectativa. A projeção para o final do próximo ano está atualmente em 3,75. Então a gente vê sim essa perspectiva de alguma queda nos próximos meses. E claro, como você falou, existe essa preocupação global, tem a questão das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que parece que tem um acordo, que a coisa vai para frente, de repente fica tudo estagnado, o mercado adota aquele movimento de cautela de novo e as coisas acabam não acontecendo. E claro que isso impacta também muito para os países emergentes. E aí, olhando para os emergentes, a gente até pode dizer que o Brasil vai bem, né? De fato, o Brasil está numa posição de intermediária, né? O Brasil hoje não é entre os países mais vulneráveis. Por exemplo, casos da Argentina e da Turquia, que tem problemas muito sérios de contas externas e de inflação. O Brasil tem hoje contas externas muito sólidas, uma inflação bastante baixa, que deve manter juros baixos aí por um bom período. O nosso problema, obviamente, é fiscal. Quer dizer, então, nesse contexto, a nossa posição ela é muito ruim, por isso toda a dependência, de medidas
que equacionem essa questão, principalmente a reforma da Previdência. Então, eu diria que o Brasil não está entre os mais vulneráveis, mas também não tem uma situação ainda muito confortável, porque tem esse problema fiscal a ser equacionado. E isso também, naturalmente, gera algumas pressões de mercados, né? Seja nos juros futuros, mas também no câmbio. Obviamente, se essa situação for bem encaminhada ao longo do ano que vem, faz parte desse contexto que eu citei, de queda de prêmios de risco, consequentemente uma queda do dólar. Silvio, falando dessa questão mais global ainda, de China e Estados Unidos, tudo isso que está acontecendo parece que mostra aí uma nova tendência de mudança de paradigmas global, né? Sem dúvida, né? O que a gente observou nesses últimos anos foi uma China realmente a todo vapor, né? No seu crescimento econômico, na sua internacionalização, vamos dizer assim, né? De empresas chinesas, capitais chineses, né? E isso, claro, que gera reações, né? E uma delas, talvez a mais, né, chamativa nesses últimos tempos, foi dos Estados Unidos através do governo Trump. Quer dizer, então, claramente há também, né, até olhando para toda essa reação e como que a China tem lidado com isso, possivelmente nós não que veremos uma mudança dessa direção de crescimento da China. Acho que isso é inevitável, a China vai se tornar cada vez mais uma potência global por tudo que tem construído e por todo o contexto que envolve o país, mas eventualmente a China vai ter que também fazer algumas concessões para esses grandes parceiros, porque naturalmente esse desenvolvimento chinês gera algumas reações, alguns ruídos, até porque a forma como ele acontece não é talvez da forma com mecanismos mais justos, principalmente de concorrência. Então certamente os próximos anos aí nós veremos aí algumas mudanças nessa questão geopolítica, hegemônica, tanto do ponto de vista econômico, mas também com essa perna comercial ganhando um destaque. Silvio, outro ponto importante que teve aí ao longo de 2018 também foram umas quedas sucessivas do petróleo, né, considerada a rainha das commodities, e isso acaba mexendo diretamente com o mercado. Será que isso também é uma tendência para o ano que vem? O mercado de petróleo sempre é muito difícil, né, de se analisar, né, de se projetar, até porque existem muitas questões, né, envolvidas na definição do preço, né? Não é só uma questão do desempenho econômico global, que é fundamental. Então, se há uma perspectiva de menor crescimento do mundo, a demanda deve crescer menos e, com isso, naturalmente, o preço cai, que é o que aconteceu nessas últimas semanas. Mas também tem muitos interesses pontuais, questões geopolíticas, como, por exemplo, problemas com o Irã, com a Rússia, certo. Todo um jogo de apoios que existem no Oriente Médio, Estados Unidos juntamente com a Arábia Saudita, mas em contraposição aos interesses, como já falei, do Irã. Então tem uma série de questões que dificultam essa análise. O que dá para dizer é que, mesmo com divergências no âmbito da OPEP, é de se esperar que a OPEP tome alguma reação no sentido de conter um pouco a produção para evitar quedas adicionais dos preços. Então, eu diria que nesse cenário para os próximos meses, o petróleo não deve sofrer quedas adicionais, imagino até que possa ter alguma recomposição pequena, ou na pior das hipóteses, fique em níveis próximos aos atuais. Essa acaba sendo uma vontade, né, da Arábia Saudita e da Rússia de diminuir a produção do petróleo para segurar os preços, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump não concorda com essa estratégia, né? Exatamente. Como eu falei, tem um jogo de interesses bastante intenso, com algumas questões antagônicas, né? E aí a questão dos Estados Unidos e Arábia Saudita chama a atenção, porque são países tradicionalmente aliados, mas com essa dificuldade, né, de compatibilizar interesses, que no caso da Arábia Saudita seria um preço um pouco mais alto, Estados Unidos prefere um preço um pouco menor, mas enfim, acho que também nesse contexto os países devem chegar num denominador comum e imagino que isso favoreça uma estabilização dos preços. Falando em outra commodity agora também bastante importante, que é a soja, né? A soja teve valorizações aí nos últimos dias, depois daquele acordo ou pré-acordo entre China e Estados Unidos lá no G20, em Buenos Aires, e ela se valorizou bastante lá na CBOT, na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, o prêmio pago ao produtor vem diminuindo, né? É de se esperar que isso aconteça. Na verdade, é uma devolução do que houve, né, na outra direção nesses meses anteriores, que foi da escalada, né, das tensões entre Estados Unidos e China. Quer dizer, claro que o Brasil acabou sendo, pelo menos num curto prazo, beneficiado por essa situação, né? Nosso escoamento aumentou bastante no período, os prêmios sobre os preços daqui subiram. Agora, conforme surgirem sinais mais consistentes de algum acordo, ou pelo menos de que essa escalada protecionista vai ter uma estabilização nos próximos meses, acho que é um cenário provável, né, que Estados Unidos e China pelo menos não avancem em novas restrições, em novas medidas,
e com isso a China podendo voltar a comprar o produto norte-americano, isso certamente faria com que houvesse uma volta desses prêmios, ou seja, os preços subindo lá e aqui devolvendo um pouco dessa diferença, considerando que também é um mercado que está bastante ofertado, né? Ou seja, tem eventualmente algum desequilíbrio ainda, então acho que a tendência, partindo dessa eventual normalização ou diminuição das tensões Estados Unidos e China, é de se imaginar que os preços caiam um pouco nos próximos meses. Silvio, outro termômetro aí do mercado é o índice Bovespa, né, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, e que agora, até há poucos dias, apresentou níveis históricos, né, nunca antes vistos. Só que esses níveis aí, acima de 90 mil pontos, eles são recordes pontuais, eles não são recordes reais, né? Sim. Inclusive, há uma pesquisa de que para ele realmente bater um recorde real, ele deveria operar acima dos 133 mil pontos, né? Então, é importante também que as pessoas entendam que há essa diferença quando a gente fala em recorde real e só recorde pontual, né? Esse recorde que a gente teve não foi real, no caso. Assim, sempre é importante atualizarmos, né, esses índices nominais aos efeitos da inflação. Lembrando que o pico histórico anterior, lá de 2008, né, já se vão aí 10 anos, então é natural que tenha uma correção inflacionária importante, claro. E aí requerendo, né, uma alta muito mais forte para que a gente retome esses picos. Claro que a Bolsa também está se ressentindo desses mesmos fatores, não só externos, né, com todo esse sentimento de maior aversão ao risco, mas aqui com as incertezas políticas aí para o próximo governo. Mas, de novo, a julgar num cenário que a gente vê como mais provável, que é um exterior mais desafiador, mas não um mundo em crise. E aqui um cenário onde o novo governo, mesmo com essas dificuldades, consegue levar adiante a sua agenda de reformas, mas também, principalmente, uma agenda econômica na mesma linha do governo atual, uma linha mais ortodoxa, mais pró-setor privado, pró-concessões, privatizações, todo esse contexto que favorece naturalmente uma melhora de confiança e de ambiente econômico, dá para acreditar numa bolsa bem mais valorizada ao longo desse ano de 2019. E agora, nessa época de fim de ano, sempre é muito comum a retirada de recursos estrangeiros, né, aqui do Brasil. Esse ano, essa retirada de recursos, ela está dentro do normal ou ela está além do que se viu nos últimos anos? Então, ao que parece, até comparando o fluxo cambial, né, de novembro, dezembro com os anos anteriores, não está nada muito atípico. Realmente é um período sazonalmente ruim para os fluxos, tem aí muitos movimentos de saída, né? Empresas fazendo alguns ajustes de balanço, isso aí acaba sendo normal, mas não parece que tenha nada muito diferente do que a gente vê no padrão histórico. Até por isso o Banco Central tem feito algumas intervenções pontuais, né, com oferta de leilão de linhas de dólares, mas a partir de janeiro é de se imaginar aí uma reversão aí desse processo, uma normalização, digamos assim, sempre lembrando que o contexto global, já esse ano de 2018, mas também olhando para 2019, é um cenário de uma liquidez não tão boa como nós tivemos até recentemente, né? Os bancos centrais principais, né, estão começando a reverter aquele período de ultra expansão monetária, o Fed em especial, mas o Banco Central Europeu também já vai parar de comprar ativos agora a partir de janeiro. Então é um mundo com uma liquidez não tão forte. É um mundo mais pé no chão, né? Vamos dizer assim. É um mundo mais pé no chão, né? Com essa menor liquidez, com um crescimento possivelmente um pouco menor, ou seja, até por isso, como eu disse, é um mundo mais desafiador para emergentes. Mas se o Brasil fizer a sua lição de casa corretamente, tem espaço para o Brasil ser um polo ainda atraidor de investimentos. E como você falou, eu gostei da frase, desafiador, mas não de crise. Exatamente. Tá certo, Silvio. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui comigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Esse foi, então, Silvio Campos, da Tendências Consultoria. Bate-papo importante aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com a participação do telespectador. Chegou a hora da participação do público, do telespectador. Você acompanha as informações agora no quadro Agricultura BR Responde. Para participar é fácil, tem o Facebook, o Twitter do Agricultura BR e o nosso WhatsApp, o número é 679-9656-2266. Vamos ver quem está participando, eu sei que é do interior do Paraná, é José Pinheiro Couto, de São João do Ivaí, do estado do Paraná. Ele diz, boa tarde para você, João. Eu sou de São João do Ivaí e quero saber a previsão para a minha região. É a pergunta aqui do telespectador. Quem responde é a Juliana Rezende, que já está aqui conosco. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para a região do telespectador no Paraná?
Bom, então, Fabiano, respondendo a dúvida do telespectador de São João do Piauí, no estado do Paraná, previsão desses próximos dias de uma frente fria avançando pela costa da região sul. Só que esse sistema, ele vai avançar de forma mais afastada, não vai conseguir trazer tanta chuva, aquela chuva volumosa em forma de temporais. As condições de umidade do solo seguem aumentando de forma gradual no estado do Paraná. Nesses próximos dias, então, mesmo com a frente fria avançando pela costa da região sul, as chuvas que acontecer na região do interior do estado do Paraná vão ser bem fracas e isoladas, tanto que o volume de água também é baixo, variando de 5 a 15 milímetros. Então, são aquelas pancadas isoladas de fraca intensidade que podem acontecer em um município. No município mais próximo, essa chuva não está garantida, porque ainda é uma chuva bem mal distribuída em grande parte do estado do Paraná. A expectativa para o período seguinte, entre os dias 1º até o dia 5 de janeiro de 2019, é de chuva ganhando um pouquinho mais de intensidade em pontos da faixa leste do estado. No interior, a chuva ganha intensidade, mas de forma bem gradual. As pancadas ainda vão seguir com baixos acumulados, variando de 15 milímetros, enquanto que na faixa leste o acumulado fica em torno de 30 milímetros. E até pelo menos o dia 10 de janeiro, é justamente neste período, a partir do dia 6, que as instabilidades vão ganhar um pouco mais de intensidade de forma gradual. Os acumulados já ficam cada vez mais expressivos no estado do Paraná. Então, a expectativa para esses próximos dias, finalzinho de 2018, ainda é de chuva mais fraca e isolada, instabilidades ganhando força somente nos primeiros 10 dias do mês de janeiro de 2019. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para você. Essa edição do Agricultura BR, inclusive, vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.